Por décadas, Oswaldo Santos foi um milionário cruel que humilhava seus empregados todos os dias. Rico, poderoso e sem coração, ele tratava as pessoas como invisíveis. Até que um acidente o deixou imóvel no hospital, sem conseguir acordar, abandonado pela própria família. Foi então que uma menina de 9 anos, filha da empregada que ele desprezava, entrou naquele quarto e fez algo inesperado. O que aconteceu depois foi impossível e ninguém no hospital jamais esqueceu. Michele vivia numa mansão luxuosa, portões dourados, jardins enormes, carros importados. Mas ela não era a dona de nada disso. Michele era filha da empregada. Sua mãe, Marli, trabalhava há 10 anos para o senhor Oswaldo Santos, um milionário de 68 anos, dono de dezenas de prédios na cidade. Marli acordava às 5 da manhã, limpava 15 cômodos e cuidava de cada detalhe daquela propriedade imensa. Michele cresceu correndo pelos corredores quando o patrão não estava. Brincava no jardim, fazia teatrinho sozinha, sempre em silêncio para não incomodar. Michele tinha uma personalidade que brilhava mesmo aos 9 anos. Quando Marli estava trabalhando, Michele fazia lição na mesa da cozinha, sempre caprichando para tirar boas notas na escola. Toda manhã, Michele acordava cantarolando baixinho. Ajudava a mãe a arrumar a cama do quartinho delas e organizava seus cadernos com carinho. "Mãe, hoje vou tirar nota boa na prova de português", dizia, ajeitando o uniforme da escola pública onde estudava. Michele tinha um jeito especial com as pessoas. Cumprimentava Carlos, o jardineiro, com um sorriso radiante. "Bom dia, seu Carlos. As flores estão lindas hoje." E o homem, por mais cansado que estivesse, sempre sorria de volta. Com Dona Helena, a cozinheira, Michele tinha conversas sobre receitas. "Um dia vou aprender a fazer seu bolo de chocolate", dizia a menina, os olhos brilhando de curiosidade. Helena sempre guardava um pedacinho especial para ela. Elas moravam num quartinho nos fundos, simples, mas cheio de amor. Ali, Michele podia ser criança de verdade, longe dos olhares frios da casa principal. Naquele cantinho, Michele fazia desenhos para decorar as paredes. Desenhos de famílias felizes, casas coloridas, crianças brincando. "Quando eu crescer, vou ter uma casa grande e vou receber todo mundo com carinho", dizia para Marli enquanto pintava. À noite, mãe e filha se sentavam na cama pequena que dividiam. Michele contava sobre a escola, sobre os amigos, sobre os sonhos que tinha. Marli ouvia com atenção, fazendo perguntas, demonstrando interesse genuíno por cada detalhe da vida da filha. O senhor Oswaldo mal reconhecia sua existência. Para ele, Michele era móvel esquecido no lugar errado. Quando cruzavam no corredor, ele passava direto, sem cumprimento, sem sorriso. Michele observava tudo com maturidade impressionante para seus 9 anos. Via como o patrão tratava sua mãe. Via a tristeza nos olhos de Marli no fim do dia. Mesmo assim, sempre arrancava um sorriso da mãe antes de dormir. Uma manhã, Marli servia o café na xícara de porcelana cara. "Este café está frio", disse Oswaldo, mesmo fumegando. "Quanto tempo você demora para fazer uma coisa simples?" "Desculpe, senhor", murmurou Marli, refazendo tudo. Na hora do almoço, Michele viu Oswaldo comer devagar, enquanto sua mãe ficava em pé, esperando ordens. "A carne está dura. Pelo que te pago, deveria saber cozinhar melhor." Marli mordia o lábio para não chorar. Quando ela precisou de adiantamento para remédio de Michele, Oswaldo a fez assinar um papel como um empréstimo bancário. "Dinheiro não é brincadeira. Aprenda a administrar suas finanças. Não posso bancar irresponsabilidade dos outros." Michele presenciava essas cenas todos os dias. Certa vez, estava brincando quando Oswaldo explodiu sem motivo. "Quanto tempo você vai demorar para limpar uma mesa? Poderia contratar 3 pelo que te pago." Michele se aproximou. "Por que o senhor é tão bravo com minha mãe? Ela faz tudo direitinho." Oswaldo olhou para ela como inseto irritante. "Criança não se mete em conversa de adulto."
E você não deveria estar aqui. Michele não entendia como alguém podia ser tão cruel com pessoas tão boas. Aos 9 anos, com sua pureza de coração, ainda acreditava que pessoas podiam mudar. Ninguém poderia imaginar que essa menina, aparentemente insignificante, seria a chave para a maior transformação na vida do homem mais rico da região. O Sr. Osvaldo Santos não era apenas rico, ele era cruel, de uma forma que fazia questão de demonstrar todos os dias. Aos 68 anos, tinha uma rotina calculada para humilhar quem trabalhava para ele, como se a riqueza tivesse corroído qualquer vestígio de humanidade que um dia ele possa ter tido. Todas as manhãs, Osvaldo descia para o café vestindo roupas que custavam mais que o salário anual de Marli. Terno italiano, sapatos de couro legítimo, relógio suíço que brilhava no pulso. Sentava-se à mesa de jacarandá maciço e esperava ser servido como se fosse um rei medieval. Marli chegava com a bandeja de prata. Café na temperatura exata, torradas cortadas em triângulos perfeitos, geleia inglesa importada, tudo impecável. Mas Osvaldo sempre encontrava algo para reclamar. Este café está frio, dizia, mesmo que estivesse fumegando. A torrada está queimada, resmungava, mesmo que estivesse douradinha. Quanto tempo você demora para fazer uma coisa simples dessas? Marli nunca respondia. Apenas pedia desculpas e refazia tudo. Osvaldo sabia que ela precisava do emprego. Sabia que ela tinha uma filha para criar. E usava isso como uma arma psicológica devastadora. O ritual de humilhação continuava durante todo o dia. Quando Marli estava limpando a sala, Osvaldo caminhava deliberadamente pela área que ela acabara de aspirar. Pisava com força, deixando marcas no tapete. Você não limpou direito, declarava. Faça de novo. Durante o almoço, a situação piorava. Osvaldo comia devagar, saboreando cada garfada, enquanto Marli ficava em pé ao lado da mesa, esperando qualquer ordem. Ele mastigava como se estivesse provando um banquete real, fazendo questão de demonstrar o prazer que sentia com a comida preparada por ela. Mas jamais elogiava. A carne está dura, dizia, mesmo quando estava no ponto perfeito. O arroz está sem sal, reclamava, mesmo tempero ideal. Pelo que eu te pago, deveria saber cozinhar melhor que isso. Marli ganhava um salário miserável. Osvaldo pagava exatamente o mínimo legal, nem um centavo a mais. Quando ela precisou comprar remédios para Michele, pediu um pequeno adiantamento. Osvaldo fez ela assinar um documento como se fosse um empréstimo bancário, com juros. Dinheiro não é brincadeira, disse ele, assinando o papel com uma caneta de ouro. Espero que você aprenda a administrar melhor suas finanças. Não posso ficar bancando a irresponsabilidade dos outros. Os outros empregados sofriam o mesmo tratamento. Carlos, o jardineiro, trabalhava sob sol escaldante cuidando dos jardins enormes. Osvaldo aparecia no meio da tarde, quando o homem estava exausto, e apontava para uma folha seca no chão. Isso aqui é relaxo, gritava. Eu pago para ter um jardim perfeito, não essa bagunça. Se não consegue fazer direito, posso arranjar alguém que consiga. Dona Helena, a cozinheira mais velha, chegava às 5 da manhã para preparar as refeições. Osvaldo exigia pratos elaborados, mas criticava tudo. Minha avó cozinhava melhor que isso, dizia, mesmo quando a comida estava deliciosa. Pelo preço que eu pago, deveria contratar um chefe de restaurante. A mesquinhez de Osvaldo não tinha limites. Controlava até quantos produtos de limpeza Marli podia usar. Detergente custa caro, disse ele, tirando metade dos frascos do armário. Use menos e cuidado para não desperdiçar nada. Ele cronometrava as pausas dos empregados. Se alguém demorava 2 minutos a mais no banheiro, recebia uma bronca humilhante. Tempo é dinheiro, repetia. Meu dinheiro. E eu não pago para vocês ficarem passeando pela casa. Michele presenciava essas cenas todos os dias. Via a mãe sendo humilhada e não podia fazer nada. Era pequena demais para entender completamente, mas sentia a injustiça no ar.
Via as lágrimas que Marli tentava esconder. Via como sua mãe ficava tensa sempre que Osvaldo aparecia. Certa vez, Michele estava brincando na sala quando Osvaldo chegou irritado. Marli estava limpando os móveis com cuidado, mas ele explodiu sem motivo aparente. "Quanto tempo você vai demorar para limpar uma mesa?" gritou. "Eu poderia contratar 3 pessoas pelo que te pago, e ainda seria mais eficiente. Você está ficando velha e lenta." Michele viu a mãe tremer. Viu Marli morder o lábio para não chorar. A menina se levantou devagar e se aproximou de Osvaldo. "Por que o senhor é tão bravo com a minha mãe?" perguntou com a inocência de criança. "Ela faz tudo direitinho." Osvaldo olhou para Michele como se ela fosse um inseto irritante. "Criança não se mete em conversa de adulto", disse friamente. "E você não deveria estar aqui. Este não é lugar para molecada." Marli correu para pegar a filha. "Desculpe, senhor, ela não vai mais incomodar." Levou Michele para o quarto e explicou que elas precisavam ser invisíveis, que era assim que as coisas funcionavam. Mas Michele não conseguia aceitar. Como alguém podia ser tão cruel com pessoas tão boas? Por que um homem com tanto dinheiro sentia prazer em fazer os outros sofrerem? A menina não entendia que, para algumas pessoas, o poder corrompe a alma. Osvaldo tinha uma teoria própria sobre os empregados. "Eles precisam saber quem manda", dizia para os amigos ricos que vinham visitá-lo. "Se você der moleza, eles aproveitam. A autoridade é fundamental." Na verdade, Osvaldo sentia prazer em humilhar. Compensava suas próprias inseguranças, destruindo a autoestima dos outros. Era um homem vazio por dentro, que tentava se sentir importante, pisando em quem não podia se defender. Marli suportava tudo em silêncio. Precisava daquele emprego. Michele precisava estudar, comer, ter um teto. Ela engolia o orgulho todos os dias e continuava trabalhando. Mas no fundo do coração guardava uma mágoa profunda. Os empregados comentavam entre si sobre a crueldade do patrão. "Um dia a vida cobra", dizia Carlos. "Ninguém pode ser tão ruim assim para sempre." Dona Helena concordava. "O que vai ao vento, volta ao vento." Michele escutava essas conversas e ficava pensativa. Será que um dia o Sr. Osvaldo ia entender como era ruim ser tratado mal? Será que ele ia aprender a ser gentil? A menina, com sua pureza de coração, ainda acreditava que pessoas podiam mudar. Mas Osvaldo continuava sua rotina de crueldade, sem imaginar que o destino estava preparando uma lição que mudaria sua vida para sempre. Era uma terça-feira comum quando tudo mudou. Osvaldo havia saído pela manhã para uma reunião de negócios, como fazia todas as semanas. Dirigia seu Mercedes-Benz preto, último modelo, com a arrogância de sempre. Falava ao telefone enquanto guiava, gritando com algum funcionário sobre números que não batiam. Marli estava na cozinha preparando o almoço favorito dele, salmão grelhado com aspargos, quando o telefone da mansão tocou. Era um número desconhecido. Do outro lado da linha, uma voz grave e séria. "Sou a empregada da casa", disse Marli, com o coração acelerado. Algo na voz do homem indicava más notícias. "Senhora, sou do Hospital São Lucas. O Sr. Osvaldo teve um acidente e está internado. Precisamos que alguém venha até aqui o mais rápido possível." Marli sentiu as pernas tremerem. "Que tipo de acidente?" "Não posso dar detalhes por telefone. É importante que alguém da família venha imediatamente." Marli desligou com as mãos tremendo. Por mais cruel que Osvaldo fosse, era dele que vinha o sustento dela e de Michele. O que aconteceria com elas agora? Michele estava na escola, então ela ligou para Carlos. "Carlos, preciso ir ao hospital urgente. Houve um acidente com o patrão. Pode ficar de olho na casa?" O jardineiro ficou preocupado. "Claro, dona Marli. Vai que é grave mesmo. A senhora quer que eu ligue para os filhos dele? Vou tentar no hospital. Obrigada." Marli pegou seus documentos e a carteira de trabalho. Sabia que no hospital perguntariam sua relação com Osvaldo.
Correu para o ponto de ônibus mais próximo, o coração disparado. O Hospital São Lucas era uma das instituições mais caras da cidade. Prédio imponente, jardins bem cuidados, estacionamento cheio de carros importados. Osvaldo sempre fazia questão de ter o melhor plano de saúde, os médicos mais renomados. Marli chegou ofegante na recepção. O que ela viu a deixou chocada. Osvaldo estava internado no quarto especial, conectado a aparelhos. O médico explicou que ele havia se acidentado e estava em repouso, mas que os exames ainda estavam sendo feitos. Tentamos contatar a família, disse o Dr. Ribeiro, mas os números não atenderam. A senhora consegue outros contatos? Marli ficou surpresa. Osvaldo sempre falava dos filhos bem-sucedidos, dos netos, dos amigos influentes. Onde estava toda essa gente agora? Vou tentar ligar para Roberto, o filho mais velho, disse ela, pegando a agenda pessoal de Osvaldo. Quando ligou, a reação foi gelada. É grave? Perguntou Roberto sem demonstrar emoção real. Marli explicou que os médicos ainda estavam avaliando. Bem, me ligue se houver alguma mudança importante. Estou em uma viagem de negócios muito importante. Não posso sair agora. O do segundo filho, Eduardo, foi ainda pior. Olha, sinceramente não posso ir hoje. Tenho um jantar com investidores. Se for algo realmente sério, você me liga, ok? Mas só se for mesmo necessário. Marli ficou perplexa. Como filhos podiam ser tão frios com o próprio pai? Durante a tarde, ela tentou outros contatos da agenda de Osvaldo. Amigos, sócios, pessoas que frequentavam a mansão nas festas de fim de ano. A reação era sempre educada, mas distante. Que pena, diziam. Melhoras para ele. Mas ninguém se oferecia para visitar. Marli passou o dia inteiro no hospital. Quando Michele voltou da escola, Carlos explicou a situação. A menina ficou preocupada. A mamãe está bem? Perguntou. E o senhor Osvaldo? Carlos levou Michele até o hospital no final da tarde. Quando ela viu a mãe no corredor, correu para abraçá-la. Mãe, o que aconteceu? Marli explicou de forma simples, sem assustar a filha. O senhor Osvaldo se machucou e está internado. Estou aqui cuidando das coisas, porque a família dele não pode vir agora. Michele ficou pensativa. Ele está sentindo dor? Perguntou com a preocupação genuína de criança. Os médicos estão cuidando bem dele, disse Marli, emocionada com a bondade da filha. Durante a noite, Marli ficou no hospital. Não porque alguém pedisse, não porque fosse obrigação dela, mas porque parecia a coisa certa a fazer. Osvaldo estava sozinho, e isso não era justo para ninguém. Os médicos ficaram surpresos. A senhora é parente? Perguntaram várias vezes. Quando Marli explicava que era empregada da casa, eles demonstravam incredulidade. Por que uma empregada ficaria no hospital cuidando do patrão quando a própria família não aparecia? Na manhã seguinte, Michele insistiu em visitar. Quero ver como ele está, disse para a mãe. Marli tentou explicar que o hospital não era lugar para criança, mas Michele foi tão insistente que ela cedeu. Quando entraram no quarto da UTI, Michele ficou impressionada com todos os aparelhos. Osvaldo estava imóvel, respirando com a ajuda de máquinas. Parecia diferente, vulnerável, humano. Ele pode me ouvir? Perguntou Michele em voz baixa. Os médicos dizem que talvez sim, respondeu Marli. Michele se aproximou da cama devagar. Olhou para aquele homem que sempre fora tão cruel com sua mãe. Agora, ele parecia apenas um senhor doente que precisava de ajuda. Oi, senhor Osvaldo, sussurrou ela. Eu vim te visitar. A mamãe também está aqui. A gente vai cuidar do senhor. Marli sentiu os olhos marejarem. Como sua filha conseguia ser tão bondosa com alguém que nunca demonstrara carinho por elas? Os dias passaram. Osvaldo continuava internado, descansando. Os filhos ligavam ocasionalmente, sempre perguntando sobre questões práticas. Como estão os negócios? E a mansão? Nunca perguntavam como o pai estava se sentindo. Era como se Osvaldo fosse apenas um conjunto de bens.
Marli começou a entender por que Osvaldo era tão amargo. Criara filhos que só se importavam com herança. Tinha amigos que só apareciam quando precisavam de favores. Mas agora, algo estava mudando. Ali naquele quarto de hospital, com Osvaldo vulnerável e inconsciente, Marli e Michele estavam prestes a descobrir que, às vezes, as maiores lições da vida vêm dos momentos mais inesperados. E Michele, sem saber, estava se preparando para o gesto mais importante de sua vida. Uma semana se passou desde o acidente, e a realidade sobre a vida de Osvaldo Santos se revelou de forma chocante. O homem que sempre se gabava de ter tantos amigos e contatos importantes estava completamente sozinho. Marli continuava indo ao hospital todos os dias por pura compaixão. Michele, aos 9 anos, já tinha criado sua rotina. Sentava ao lado da cama e contava sobre a escola. Hoje aprendi sobre plantas na aula de ciências. Sabia que elas precisam de água, sol e carinho para crescer, igual as pessoas, né? Mas onde estava a família de sangue? Roberto, o filho mais velho, apareceu uma única vez. Entrou no quarto olhando o relógio constantemente, falou por 5 minutos e saiu. Está igual, murmurou para Marli. Me ligue se houver mudança. Preciso resolver umas coisas. Saiu falando ao telefone sobre uma viagem para Miami que estava planejando com a esposa. Durante essa única visita, Roberto nem chegou perto da cama. Ficou na porta, como se tivesse medo de se contaminar com a vulnerabilidade do pai. Os médicos têm certeza que ele não está fingindo? Perguntou, cínico. Papai sempre foi dramático quando queria atenção. Eduardo ligava semanalmente, sempre rápido. Como estão os negócios? Alguém está assinando os documentos? E a conta bancária? Quando Marli tentava falar do estado do pai, ele a interrompia. Ah, sim, claro. Tem previsão de alta? Preciso organizar minhas férias. A filha Patrícia mandava mensagens pelo WhatsApp como se estivesse falando sobre o tempo. Como está a situação do papai? Deve ser estresse. Quando melhorar, me avisa. Beijinhos. Ela postava fotos em restaurantes caros, enquanto o pai lutava pela vida. Os amigos ricos também sumiram. Dr. Mendonça mandou flores caras com cartão. Melhoras, meu velho amigo. Nunca apareceu. O empresário Silva foi direto. Hospital me deixa deprimido. Quando ele melhorar, nós nos falamos. Coronel Brito, que chamava Osvaldo de irmão de alma nas festas, nem atendia as ligações. Sua secretária sempre dizia: ele está em reuniões muito importantes. Pode deixar recado? Mãe, por que ninguém vem visitar o Sr. Osvaldo? Perguntou Michele um dia, arrumando as flores que havia trazido. Marli ficou sem resposta. Como explicar que o mundo dos adultos pode ser tão cruel? Se eu estivesse doente, você viria me ver todos os dias. Não sairia do seu lado nem um minuto. Então, por que os filhos dele não fazem isso? Marli suspirou. Sua filha entendia intuitivamente o que é amor verdadeiro. Dr. Ribeiro comentou com uma enfermeira. Em 30 anos de medicina, nunca vi uma empregada cuidar de um patrão com tanto carinho. E essa menina é especial. Ela traz uma energia diferente para este lugar. Michele trazia desenhos da escola. Cantava baixinho para não incomodar outros pacientes. Sabe, Sr. Osvaldo, quando acordar, vou te ensinar origami. É muito legal. Ela dobrava papéis coloridos enquanto conversava, criando passarinhos e flores. A enfermeira Carla observava admirada. Ela tem uma energia muito especial. Nunca vi uma criança tão carinhosa com alguém que não é da família. Vocês estão educando ela muito bem. Os outros pacientes da ala começaram a perguntar por Michele. Cadê aquela menina que canta? Perguntava uma senhora internada. A voz dela acalma meu coração e me dá esperança. Ali, naquele quarto, uma lição silenciosa estava sendo ensinada. Michele mostrava que existe algo mais poderoso que dinheiro. A capacidade de amar mesmo quando não somos amados de volta. 2 semanas haviam se passado desde o acidente
e a rotina de Marli e Michele no hospital se tornou algo extraordinário de se observar. Enquanto a família biológica de Osvaldo continuava ausente, aquelas duas mulheres simples transformaram o quarto frio em um ambiente cheio de vida e esperança. Michele desenvolveu um ritual especial. Todos os dias depois da escola, passava na floricultura perto do hospital e comprava uma flor com seu dinheiro da merenda. Flores deixam os lugares mais alegres, explicava para a mãe, e o Sr. Osvaldo precisa de alegria para ficar bom. Ela chegava no quarto e cumprimentava Osvaldo como se ele estivesse acordado. Oi, Sr. Osvaldo. Trouxe uma margarida hoje. Sabia que margarida significa esperança? Aprendi isso na aula de português. Colocava a flor no vasinho ao lado da cama, sempre com cuidado. Depois, sentava na cadeira e começava sua conversa diária. Contava sobre as lições da escola, sobre os livros que estava lendo, sobre os sonhos que tinha para o futuro. Hoje a professora falou sobre profissões, dizia Michele, balançando as perninhas na cadeira. Eu ainda não sei o que quero ser quando crescer. Talvez médica, para cuidar de pessoas doentes como o senhor. Ou professora, para ensinar coisas importantes. O que o senhor acha? Obviamente Osvaldo não respondia, mas Michele continuava a conversa como se tivesse recebido uma resposta. É verdade, médica é uma profissão muito bonita. Vou estudar bastante para isso. Marli observava essas cenas com emoção. Sua filha estava oferecendo para Osvaldo algo que ele provavelmente nunca havia experimentado. Conversas genuínas, sem interesse, sem cobrança, sem expectativas. Michele simplesmente gostava de estar ali, fazendo companhia. A menina também levava seus deveres da escola para fazer no hospital. Espalhava os cadernos na mesinha ao lado da cama e estudava, falando em voz alta. Estou fazendo a lição de matemática, Sr. Osvaldo. Multiplicação é difícil, mas estou aprendendo. 2 vezes 3 é 6. 3 vezes 4 é 12. O senhor sabia matemática quando era criança? Os médicos e enfermeiros se acostumaram com a presença constante de Michele. Ela cumprimentava todo mundo com educação, perguntava sobre o trabalho deles, demonstrava interesse genuíno pelas pessoas ao seu redor. Dr. Ribeiro se afeiçoou especialmente à menina. Ela tem uma energia muito especial, comentou com Marli. Nunca vi uma criança tão carinhosa com alguém que não é da família. Vocês estão educando ela muito bem. Michele tinha curiosidade sobre os equipamentos médicos. Perguntava para as enfermeiras como funcionavam os aparelhos, por que Osvaldo precisava deles, se ele sentia dor. Sempre preocupada, sempre querendo entender. Enfermeira Carla, disse ela um dia, o Sr. Osvaldo pode me ouvir mesmo dormindo? Os médicos acreditam que sim, querida. Por isso é tão importante você conversar com ele. Michele ficou pensativa. Então ele escuta quando eu conto sobre a escola e quando eu falo que torço para ele ficar bom. Com certeza escuta e tenho certeza de que fica feliz. A partir desse dia, Michele intensificou suas conversas. Começou a contar histórias mais pessoais, mais íntimas. Falava sobre os sonhos dela, sobre as brincadeiras favoritas, sobre como era bom morar na mansão mesmo sendo pequeno o quartinho delas. Sabe, senhor. Osvaldo, disse ela um dia, arrumando a coberta dele. Às vezes eu sonho que a gente é uma família de verdade. O senhor, eu e a mamãe. Tomando café da manhã juntos, assistindo TV, fazendo piquenique no jardim. Seria legal, né? Marli sentiu o coração apertar. Sua filha estava fantasiando sobre ter uma figura paterna, algo que sempre faltou na vida dela. E por algum motivo estava projetando essa necessidade em Osvaldo. Michele também começou a trazer pequenos presentes caseiros. Desenhos que fazia na escola, cartinhas escritas com a letra caprichada de criança, origamis coloridos que aprendera a fazer. Fiz este passarinho de papel para o senhor, disse ela, colocando o origami na mesa de cabeceira.
Quando acordar, pode colocar na janela, passarinhos trazem sorte. Marli observava tudo com uma mistura de orgulho e preocupação. Orgulho porque sua filha demonstrava uma bondade rara, uma capacidade de amar sem condições. Preocupação porque Michelle estava se afeiçoando demais a um homem que sempre foi cruel com elas. Mas havia algo mudando no ambiente. As enfermeiras comentavam que a presença de Michelle parecia trazer uma energia diferente para o quarto. É como se ela iluminasse o lugar, disse a enfermeira Carla. Até nós ficamos mais animadas quando ela chega. Michelle também começou a se preocupar com detalhes práticos. Perguntava se Osvaldo estava confortável, se precisava de mais coberta, se a temperatura do quarto estava boa. Ajustava a posição do travesseiro, organizava os objetos pessoais dele, mantinha tudo limpo e arrumado. Quando eu fico doente, gosto que a mamãe cuide de mim, explicou para uma enfermeira. Então estou cuidando do Sr. Osvaldo igual a mamãe cuida de mim. Certa tarde, Michelle chegou ao hospital mais animada que o normal. Havia aprendido uma música nova na escola e queria cantar para Osvaldo. Sentou-se ao lado da cama e começou a cantar baixinho uma canção sobre amizade. Sua voz doce ecoava no quarto, criando uma atmosfera de paz e ternura. Marli ficou emocionada vendo a filha ofertar seu talento, sua alegria, sua pureza para aquele homem que nunca demonstrara carinho por ninguém. A música faz bem para pessoas doentes, disse Michelle depois de terminar a canção. Li isso num livro da escola. Então, vou cantar todos os dias até o senhor ficar bom. E assim ela fez. Todas as tardes, Michelle cantava uma música diferente. Às vezes canções infantis, às vezes músicas que aprendia na escola, às vezes inventava melodias próprias com letras sobre esperança e cura. Os outros pacientes da UTI começaram a pedir para ouvir as canções de Michelle. Aquela menina é um anjo, dizia uma senhora internada no quarto ao lado. A voz dela acalma meu coração. Michelle ficava vermelha de vergonha, mas continuava cantando. Não por ego ou vaidade, mas porque acreditava genuinamente que estava ajudando as pessoas a se sentirem melhor. Marli percebia que sua filha estava crescendo emocionalmente naquele ambiente. A experiência no hospital estava ensinando Michelle sobre compaixão, sobre cuidado, sobre a importância de estar presente para quem precisa. Mãe, disse Michelle um dia, enquanto voltavam para casa, por que as pessoas acham estranho a gente cuidar do Sr. Osvaldo? Marli pensou na resposta. Porque nem todo mundo entende que cuidar dos outros é uma das coisas mais importantes da vida, meu amor. Mas é tão simples, disse Michelle, balançando a cabeça. Quando alguém está triste ou doente, a gente ajuda. Não importa se a pessoa foi ruim antes. Todo mundo merece carinho quando está sofrendo. Naquele momento, Marli entendeu que sua filha havia descoberto uma verdade profunda sobre o amor incondicional. Michelle estava demonstrando uma maturidade emocional impressionante, uma capacidade de perdoar e amar que poucos adultos possuem. E sem saber, Michelle estava plantando sementes de transformação no coração de um homem que sempre acreditou que amor se compra com dinheiro e poder. Osvaldo estava prestes a descobrir que existe algo infinitamente mais poderoso: o amor puro e desinteressado de uma criança. Era uma quinta-feira cinzenta quando algo extraordinário aconteceu. Michelle chegou ao hospital mais cedo que o normal porque a escola havia liberado os alunos devido a uma reunião de professores. Marli ainda estava terminando os afazeres na mansão, então Michelle foi sozinha pela primeira vez, com a permissão especial da equipe médica que já a conhecia bem. A menina entrou no quarto de Osvaldo com sua mochila escolar e sua flor diária, uma rosa branca que havia escolhido com cuidado. Oi, senhor Osvaldo, disse ela, como sempre fazia. Hoje vim mais cedo. Trouxe uma rosa branca porque a florista disse que significa paz. Colocou a flor no vaso e sentou-se na cadeira familiar. Mas algo estava diferente.
Michele ficou observando Osvaldo por um longo tempo, em silêncio. Seus olhos de criança pareciam estar processando pensamentos profundos. Sabe, senhor... Osvaldo, começou ela, com uma voz mais suave que o normal. Eu tenho pensado muito sobre o senhor, sobre como era antes de ficar doente. Michele balançou as perninhas na cadeira, escolhendo cuidadosamente as palavras. Eu sei que o senhor não gostava muito da gente, que falava coisas ruins para a mamãe, que fazia ela chorar às vezes. Ela pausou, olhando para as mãos pequenas. No começo eu ficava brava. Não entendia por que o senhor era tão bravo, porque não gostava da gente. A mamãe sempre fazia tudo direitinho. A voz de Michele ficou ainda mais doce. Mas depois que vim aqui todo dia, comecei a pensar diferente. Talvez o senhor fosse bravo, porque ninguém nunca cuidou do senhor como a gente está cuidando agora. Michele levantou-se da cadeira e se aproximou da cama. Vi que os filhos do senhor não vêm aqui, que os amigos também não. Isso deve deixar o senhor muito triste, né? Ela olhou para o rosto pálido de Osvaldo, conectado aos aparelhos. Quando eu fico triste, fico brava também. Então, talvez o senhor ficasse bravo porque estava triste por dentro. Michele tocou levemente na mão de Osvaldo. A mamãe sempre me ensina que guardar raiva no coração faz mal, que é melhor perdoar e seguir em frente. Então eu quero falar uma coisa importante para o senhor. A menina respirou fundo, como se estivesse se preparando para o momento mais significativo de sua vida. Eu perdoo o senhor por todas as coisas ruins que fez com a gente. Perdoo de verdade, do fundo do meu coração. Lágrimas começaram a escorrer pelo rostinho de Michele. E sabe de uma coisa? Eu gosto do senhor. Gosto mesmo, não importa como era antes. Agora eu conheço o senhor Osvaldo que está aqui, quietinho, precisando de cuidado, e eu cuido com carinho. Michele limpou as lágrimas com as costas da mão. Quero que o senhor saiba que tem alguém que se importa com o senhor de verdade. Eu e a mamãe. A gente não quer nada em troca. Só queremos que fique bom e seja feliz. Michele colocou sua mãozinha na testa de Osvaldo, como havia visto sua mãe fazer quando ela estava com febre. Era um gesto simples, mas carregado de amor. Eu te perdoo, sussurrou ela, fechando os olhos. Te perdoo por tudo, e torço para que quando acordar, você seja uma pessoa mais feliz. No exato momento em que Michele pronunciou essas palavras, algo extraordinário aconteceu. Os olhos de Osvaldo se abriram devagar. Primeiro foi apenas um movimento sutil, depois se abriram completamente. Michele deu um gritinho de surpresa e alegria. Senhor Osvaldo, o senhor acordou! Espera, vou chamar o médico! Mas Osvaldo fez um movimento leve com a mão, como se pedisse para ela ficar. Seus olhos estavam fixos no rostinho da menina, como se estivesse tentando entender o que havia acontecido. Michele? Murmurou ele, com a voz rouca depois de semanas em silêncio. Sim, sou eu. O senhor lembra de mim? Michele estava radiante de felicidade. Eu venho aqui todos os dias, eu e a mamãe. A gente cuidou do senhor. Osvaldo tentou falar, mas sua garganta estava seca. Michele trouxe água com canudinho. Devagar, disse ela, ajudando-o. Os médicos disseram que quando acordasse ia precisar beber água aos pouquinhos. Osvaldo bebeu devagar, seus olhos fixos no rosto de Michele. Havia algo diferente em seu olhar. Não era mais frio e arrogante. Era confuso, vulnerável, quase infantil. Você estava aqui todos os dias? Perguntou com dificuldade. Sim, eu e a mamãe. Trouxe flores, contei histórias, cantei músicas. Osvaldo fechou os olhos, processando as informações. Quando os abriu, seus olhos brilhavam úmidos. Por quê? Perguntou, a voz trêmula. Por que vocês cuidaram de mim? Eu não fui bom com vocês. Michele sorriu com simplicidade. Porque quando alguém está doente, a gente cuida. Todo mundo merece carinho quando está sofrendo. O peito de Osvaldo se apertou. Meus filhos, onde estão? Michele ficou sem graça.
Eles ligaram algumas vezes, mas estavam ocupados. A mamãe que cuidou de tudo. Naquele momento, Osvaldo entendeu a magnitude do que havia acontecido. Sua família biológica o abandonara, mas 2 pessoas que ele maltratara cuidaram dele com amor incondicional. Michele, disse ele, segurando sua mãozinha. Você disse que me perdoa? Sim, Sr. Osvaldo. Perdoo de verdade. Agora podemos ser amigos. Osvaldo não conseguia conter a emoção. Pela primeira vez, experimentava amor puro, sem condições, e vinha de uma criança que ele havia desprezado. Quando Marli chegou e viu Osvaldo acordado, a primeira coisa que ele disse foi: Obrigado. Obrigado por cuidarem de mim quando ninguém mais se importou. A transformação havia começado. E tudo por causa do perdão puro e sincero de uma criança corajosa. Os dias seguintes ao despertar de Osvaldo foram extraordinários. A equipe médica estava impressionada, não apenas com a recuperação física surpreendentemente rápida, mas principalmente com a mudança radical em sua personalidade. O homem que acordou não era o mesmo que havia dado entrada semanas antes. Onde antes havia arrogância, agora existia humildade. Onde antes havia frieza, agora brotava gratidão genuína. Doutor, Ribeiro comentou, em 30 anos de medicina nunca vi uma transformação tão profunda. Osvaldo não conseguia parar de agradecer. Às enfermeiras pelo cuidado, aos médicos pela dedicação, aos funcionários da limpeza, mas seu agradecimento mais profundo era para Marli e Michele. Como posso agradecer vocês 2? Perguntava ele com a voz embargada. Vocês cuidaram de mim quando eu não merecia. Michele sempre respondia, não precisa agradecer, Sr. Osvaldo. A gente fez porque queria. Quando recebeu alta médica, Osvaldo voltou para casa transformado. Semanas depois, já recuperado, tomou sua primeira decisão importante. Chamou seu advogado na mansão. Quero que Marli e Michele tenham segurança para o resto da vida, disse ele. Elas me deram mais do que qualquer dinheiro pode comprar. A primeira coisa que fez foi reunir todos os empregados na sala principal da mansão. Carlos, Dona Helena, Marli e outros funcionários se reuniram, curiosos sobre o que o patrão diria. Eu preciso pedir desculpas para todos vocês, começou Osvaldo com a voz embargada. Fui cruel, injusto, arrogante. Tratei vocês como se fossem objetos, não pessoas. Isso foi imperdoável. Os empregados ficaram chocados. Nunca haviam visto Osvaldo se desculpar por nada, muito menos demonstrar emoção verdadeira. A partir de hoje, tudo vai mudar, continuou ele. Vocês receberão aumentos justos, terão plano de saúde completo, férias remuneradas adequadas. Mas mais importante que isso, vocês serão tratados com o respeito que sempre mereceram. Carlos mal acreditava no que ouvia. Dona Helena começou a chorar de emoção. Marli ficou sem palavras, segurando a mão de Michele. Marli, disse Osvaldo, se dirigindo diretamente a ela. Você e Michele não são mais apenas empregadas desta casa. Vocês são família. Esta mansão é o lar de vocês, tanto quanto o meu. Michele correu para abraçar Osvaldo, que a recebeu com carinho infinito. Obrigada, senhor. Osvaldo, agora a gente pode ser uma família de verdade. Osvaldo abraçou a menina, os olhos marejados. Sim, minha querida, uma família de verdade. Mas a transformação de Osvaldo não parou ali. Ele começou a se interessar genuinamente pela vida das pessoas ao seu redor. Perguntava sobre a escola de Michele, ajudava com as tarefas, participava das brincadeiras. Como foi na escola hoje, Michele? Perguntava ele todas as tardes, sentando-se ao lado dela na mesa da cozinha. Foi ótimo. Aprendi sobre matemática e ciências. Quer que eu te ensine o que aprendi? Claro que quero. Você é uma professora excelente. Michele ficava radiante ensinando para Osvaldo.
Ela explicava as lições com a paciência de criança e ele ouvia com atenção genuína, fazendo perguntas, demonstrando interesse real. Osvaldo também começou a se envolver na vida da comunidade. Usou sua riqueza para construir uma escola nova no bairro onde Marli havia crescido. Criou bolsas de estudo para crianças carentes. Financiou programas de saúde para famílias necessitadas. "Por que o senhor está fazendo isso?" perguntou Michele um dia, enquanto visitavam a obra da escola nova. "Porque aprendi que dinheiro só tem valor quando é usado para ajudar pessoas", respondeu Osvaldo. "Durante anos, usei minha riqueza apenas para mim. Agora quero usar para fazer o bem." A relação entre Osvaldo e seus filhos biológicos continuou distante. Quando Roberto e Eduardo souberam das mudanças no testamento, ficaram furiosos. "Pai, o senhor está doando nossa herança para empregados", gritou Roberto ao telefone. "Estou dando para pessoas que realmente se importam comigo", respondeu Osvaldo com firmeza. "Vocês tiveram décadas para demonstrar amor. Escolheram o caminho do interesse. Isso é loucura. Vamos contestar juridicamente." "Façam o que quiserem", disse Osvaldo sereno. "Minha consciência está em paz." Michele ouvia essas conversas e ficava triste pela frieza dos filhos de Osvaldo. "Por que eles são tão bravos?" perguntava. "Porque ainda não aprenderam o que você me ensinou", respondia Osvaldo. "Que o amor é mais importante que qualquer riqueza." Os meses passaram e a nova vida de Osvaldo florescia. Ele e Michele desenvolveram uma relação especial de avô e neta. Ele a levava para passear, comprava livros para ela, ajudava com os estudos. Mas o mais importante, dava para Michele algo que ela nunca havia tido, uma figura paterna amorosa. "Senhor Osvaldo", disse Michele um dia, enquanto faziam um piquenique no jardim da mansão, "o senhor é como o avô que eu sempre quis ter. E você é como a neta que eu nunca soube que precisava", respondeu ele, abraçando-a. Marli observava essa relação com o coração cheio de gratidão. Sua filha estava crescendo com amor, segurança e oportunidades que ela nunca poderia ter proporcionado sozinha. Osvaldo também transformou completamente seus negócios. Melhorou as condições de trabalho em todas suas empresas, aumentou salários, criou programas de bem-estar para funcionários, tornou-se conhecido como um dos empregadores mais justos da região. "O dinheiro que ganhamos tem que vir de práticas justas", dizia ele em reuniões de negócios. "Não quero lucrar explorando ninguém." Um ano depois do acidente, Osvaldo organizou uma festa especial. Reuniu todos os empregados, vizinhos, amigos verdadeiros que havia feito durante sua nova fase de vida. "Quero celebrar o dia mais importante da minha vida", disse ele no meio da festa. "O dia em que uma menina corajosa me ensinou que perdão e amor podem transformar qualquer coração." Michele ficou vermelha de vergonha, mas sorriu radiante. "Foi só porque a mamãe me ensinou a amar as pessoas", disse ela. "E agora eu quero passar isso adiante", declarou Osvaldo. "Vou dedicar o resto da minha vida a espalhar o amor que vocês me deram." A festa foi mágica. Crianças brincavam no jardim, adultos conversavam animadamente, havia música, comida deliciosa, risadas ecoando pela mansão. Era tudo o que aquela casa nunca havia sido, um lar cheio de amor. Naquela noite, quando a festa terminou, Michele se aproximou de Osvaldo no jardim silencioso. "Sabe, senhor, Osvaldo", disse ela, olhando para as estrelas, "acho que o senhor estava só precisando de alguém para mostrar que se importava. Todo mundo precisa disso." Osvaldo abraçou Michele, olhando também para o céu estrelado. "Você tem razão, minha querida. E vocês duas me salvaram. Me salvaram de uma vida vazia e me deram uma vida cheia de significado. E agora somos uma família de verdade", disse Michele sorrindo. "A família mais bonita do mundo", concordou Osvaldo. E assim, uma menina de poucos anos, com um coração puro e a coragem de perdoar, transformou completamente a vida de um homem que parecia perdido para sempre.
Michele ensinou que o amor verdadeiro não conhece condições, que o perdão pode curar qualquer ferida e que, às vezes, as maiores lições da vida vêm das pessoas mais improváveis. A mansão que antes era fria e silenciosa, agora ecoava com risadas, conversas carinhosas e amor genuíno. Osvaldo descobriu que a verdadeira riqueza não está em contas bancárias, mas nos corações que tocamos e nas vidas que transformamos. E Michele? Michele continuou sendo a criança especial que sempre foi, espalhando amor por onde passava, mostrando para o mundo que uma pequena semente de bondade pode florescer no jardim mais improvável. Você percebeu? Às vezes, quem mais precisa de amor é justamente quem menos merece aos nossos olhos. Michele nos mostrou que perdão e compaixão podem transformar até o coração mais duro. E eu quero saber, você acredita que as pessoas podem mudar de verdade? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E claro, se essa história te tocou, já deixa o like e compartilha para mais pessoas conhecerem essa mensagem poderosa. E até o próximo vídeo.